Fala, investidores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a forma de cálculo do imposto de renda para as movimentações em criptoativos. Bom, como eu já mencionei anteriormente, a gente precisa considerar todas as nossas movimentações com criptoativos. Então, seja Bitcoin, seja altcoin, seja stablecoin, NFT também entra nessa conta, enfim, qualquer outro ativo digital, a gente vai somá-los às movimentações. E também, outra coisa que eu já falei anteriormente, é que independe se a exchange ela está aqui no Brasil ou se ela está no exterior. A gente também tem que somar tudo. Quando a gente se trata de criptoativos, a gente tem que somar tudo. Ou seja, quando a gente fizer movimentação em mais de uma moeda ou mais de um ativo digital, a gente tem que pegar toda essa movimentação e consolidar para poder fazer os nossos cálculos. Lá na Instrução Normativa 599 da Receita Federal, ela vai nos dizer as alíquotas que a gente vai aplicar para cada lucro que a gente tiver. Então, por exemplo, se a gente tem lucro de até 5 milhões em um determinado espaço de tempo, a gente vai aplicar a alíquota de 15%, que é a comum aí no mercado. Mas saiba que a gente pode ter alíquotas variadas e é uma alíquota progressiva. Quanto maior a nossa consolidação dos lucros, maior a nossa soma dos lucros em um dado período, a gente pode pagar até 22,5% de imposto de renda nos lucros que a gente obtiver com criptoativos, tá bom? Só lembrando aqui, prejuízo nesse mercado não se compensa. Então, se você tem um mês fechado de prejuízo, esse prejuízo ele não pode ser levado para o mês subsequente, portanto, não pode ser compensado. Se você tiver prejuízo, você vai amargar esse prejuízo no seu bolso. Você não poderá utilizá-lo para fazer compensação com os lucros que você tiver subsequente. E se você tiver lucros tributáveis, você vai pagar imposto de renda e não vai poder abater nada dos prejuízos, tá? Lembrando que para movimentações de cripto tem um DARF à parte. Então, você não vai utilizar aquele código de DARF que a gente está acostumado de renda variável. A gente vai utilizar o código 4600 tipo 03. Ainda nesse código 4600, a gente tem 5 tipos e aí para criptoativos a gente vai utilizar o 03. E a gente precisa fazer duas declarações de movimentações para a Receita Federal se a gente ultrapassar alguns valores. Vou citar aqui o GCAP. Então, quando a gente tem ali as nossas movimentações, a apuração do resultado do mês, em que a gente operou criptos, a gente vai ter que colocar essa movimentação dentro do GCAP. Se teve ganho, a gente coloca dentro do GCAP. Se teve prejuízo, a gente vai avaliar cada caso se vai precisar ou não colocar dentro do GCAP. Mas o GCAP ela é uma obrigação mensal, uma informação obrigatória que a Receita ela pede que seja feita mensalmente para a gente, quando chegar no período da declaração de ajuste anual, a gente transportar os dados do GCAP para a declaração de ajuste anual e assim fazer o envio dessas informações para a Receita Federal. Esse GCAP, a gente vai consolidar todas as nossas movimentações de criptos e fazer um único lançamento mensal dentro dele para poder fazer a nossa informação de maneira correta para a Receita Federal. Ok?